Olá, pessoal. Então, eu vim aqui fazer um videozinho um pouquinho mais curto, deixar gravado e postar aí no YouTube, para que vocês possam ver mais ou menos como a gente faz alguns tipos de questão, tá? Para ajudar vocês a responder a questão para entregar nessa quarta-feira, dia 9, e também outras questões que porventura possam aparecer, tá bom? A ideia é fazer um vídeo curto, mas que ele seja preciso, ele seja cirúrgico. Bom, eu vou colocar aqui vou compartilhar com vocês aqui a tela. Espera só um momento. Vou compartilhar a tela. Pronto, ó. Está compartilhando. Pronto, a gente já está aqui com a tela compartilhada. A ideia é o seguinte, vocês têm essa atividade aqui para entregar amanhã, essa daqui em específico, e eu vou tentar fazer duas questões aqui dessa atividade. Não exatamente a mesma questão, mas uma questão parecida, tá bom? Eu vou tentar fazer uma questão parecida com a 3 e uma questão parecida com a 4. Aí, se o vídeo não ficar muito comprido, a gente faz uma parecida com a segunda, tá? Só para vocês terem uma noção melhor. Por que eu não vou fazer uma parecida com a primeira? Porque a gente já fez um tipo de questão, esse tipo de questão aqui na aula passada, na aula 4, certo? Pois bem, vamos começar aqui com o tipo de questão igual a 3. Vou pedir aqui uma ferramenta de recorte. Ó, eu vou fazer uma questão parecida com a de número 3. O que é que essa questão aqui de número 3, ela está pedindo? Vou colocar aqui no quadro. Vou colocar ela aqui no quadro. Vou esticar aqui para aumentar o tamanho dela, para que todos possamos ver. Olha só. Encontre o ponto de interseção, o ponto de encontro entre as duas retas das funções f de x é igual a 7x menos 10 e g de x igual a menos 2x mais 8. Esboce o gráfico de ambas as funções. Olha, presta sua atenção. Basicamente, o que ele quer é o seguinte, pessoal. Ele quer que no mesmo gráfico, um exemplo aqui, por exemplo, ó, você tem um plano cartesiano, tá? Você tem o eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Basicamente é o seguinte. Repare que a primeira função, a função f de x, ela é crescente. E repare que a segunda função, a g de x, ela é decrescente. Então, ele quer mais ou menos o seguinte, ó. Imagina o seguinte, ó, você tem uma função do primeiro grau crescente, vamos chamar essa aqui de f, e você tem uma função do primeiro grau decrescente, que no caso aqui estou representando pela vermelha e vou chamar de g. Elas se comportam quase assim, tá? Vocês estão vendo esse ponto central aqui, ó, onde eu estou desenhando, eu vou até mudar aqui essa cor, vou botar uma corzinha verde, ó. Vocês estão vendo esse pontinho aqui, ó, que eu estou fazendo esse desenhozinho aqui? Deixa eu aumentar aqui o tamanho, eu botei foco errado. Pronto, esse pontinho aqui, é esse ponto de encontro entre essas duas retas, tá? Como nós temos o eixo x aqui embaixo e o eixo y lá em cima, obviamente esse pontozinho aqui, ele tem um valor aqui embaixo para x, que eu não sei quem é, e ele tem um pontozinho aqui em cima para y, que eu também não sei quem é. O que a gente vai tentar descobrir é justamente isso, pessoal. Vamos tentar descobrir quem é esse ponto P. Vamos tentar descobrir quem é esse ponto P de coordenadas x e y. Esse ponto P aqui é um ponto que coincide para o valor de f e para o valor de g. É isso. Ora, a gente vai tentar fazer isso, tá? Só que não com essas funções. Eu vou dar para você outras duas funções e aí a gente trabalha com elas, tá? Imagine aqui a seguinte situação. A gente sabe que é isso aqui que a gente quer, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui acho que eu vou deixar aqui mesmo, aqui embaixo. Imaginemos que nós queiramos trabalhar com essas funções aqui, ó. f de x, que é igual a 3x menos 9, é uma expressão que eu quero trabalhar. Deixa eu botar assim, mais 9.
acho que 9 não, vou botar mais 6. E a outra expressão, g de x, que vai ser igual a 4 menos, que era uma negativa, menos 4x, sei lá, mais 3. Deixa eu ver aqui se essa questão aqui vai dar certo. Deixa eu mudar aqui o 3, tá bom? Só dar uma analisadinha aqui, tá? São essas duas funções que a gente quer. Certo. Certo. Eu vou botar esse cara aqui menos. Pronto. Vou botar ele menos. Tá aí, ó. Percebam que nós temos uma f crescente, como a f aqui, e temos uma g decrescente, assim como essa g aqui, tá? Então, o gráfico vai ser parecido com esse, eu só não sei se esse ponto vai estar aqui, nesse quadrante, você vai estar aqui, você vai estar aqui, você vai estar aqui. Bom, mas a ideia é essa. Então, o que é que a gente vai fazer? Você repare que, já que esse ponto P aqui, ele pertence às duas retas, tanto a reta G como a reta F, isso quer dizer que, para o ponto P, F é exatamente igual a G. E é isso que a gente vai fazer. A partir do momento que nós temos as duas funções e a gente quer um ponto que seja igual para as duas funções, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essas funções, tá bom? A gente vai fazer isso, ó. A gente vai fazer isso aqui. Então, a nossa f de x, ela tem que ser igual à nossa g de x. Toda vez que você quiser encontrar o ponto de interseção entre duas retas, você vai fazer isso aqui, tá bom? Ora, mas quem é a f de x? Não é 3x mais 6? Aí você vem aqui, ó, no lugar da f de x, 3x mais 6, igual a g de x, que é menos 4x menos 1. Tá vendo, ó? Agora aqui só é desenvolver a continha. Do lado esquerdo da igualdade, ó, você tem uma igualdade aqui, tá? Desse lado aqui da igualdade, vai ficar apenas os números que carregam x, que nesse caso são 3x, que já está desse lado, ó, e o menos 4x que está do outro lado. Como o menos 4x está do outro lado da igualdade, você vai passar ele para esse lado da igualdade, só que você vai trocar o sinal. Ao invés dele vir menos, ele vai vir mais, tá bom? Ele vai vir aqui como mais 4x. Desse lado de cá estão todos os valores que têm x. Do outro lado ficam os valores que não têm x, como, por exemplo, menos 1, que já está desse lado. Mas vocês reparem que a gente tem o 6, que está desse lado aqui, ó, mas que eu vou colocar ele para esse outro lado da igualdade. Se ele está positivo, ele vai vir negativo, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 6. Pronto. De um lado, eu tenho os números que carregam x, do outro lado, eu tenho os números que não carregam x. Para a função do primeiro grau, né? Ora, é só desenvolver a continha. 3x mais 4x, 7x. Ó, 3x mais 4x, 7x. Menos 1, menos 6. Sinais iguais, soma e preserva o sinal. Esse 7zinho aqui, ó, que está multiplicando pelo x, vai para baixo desse outro 7, tá? Você vai deixar o x sozinho e vai fazer 7. Esse 7 aqui é esse aqui. Deixa eu colocar o sinal, né? E esse 7 aqui vai ser esse 7 aqui, ó, que eu estou colocando. Pronto. Olha, 7 dividido por 7 é 1, menos dividido por mais é menos, temos que x vai ser igual a menos 1. Olha que bacana. Então, isso quer dizer que quando nós formos fazer o gráfico, o ponto de interseção vai ser nesse quadrante aqui, ó, porque esse x aqui é menos 1. Falta a gente achar quem é esse carinha agora. Falta a gente achar quem é esse carinha agora. O que não é difícil de se fazer.
Como nós já sabemos quem é x, nós já sabemos quem é x. E nós sabemos também que a f de x e a g de x só são maneiras de você escrever, são maneiras diferentes, né? Você repare que y é a mesma coisa de f de x. Como esses y são os mesmos, eu posso dizer também que y é igual a g de x. Eles são iguais. Eu quero descobrir o valor de y. Ah, professor, então eu posso descobrir y substituindo esse x que você falou agora, igual a menos 1, em qualquer uma dessas duas funções? Sim. Para facilitar, eu vou escolher a f, porque ela está positiva, ela está com um númerozinho menor, eu acho ela mais fácil. Mas se você quiser substituir o x menos 1 igual na g, vai dar o mesmo valor, tá bom? Vamos tentar substituir na f? Então, veja, eu vou fazer aqui uma divisãozinha, a gente sabe que x é igual a menos 1, e a gente quer substituir na função f de x igual a 3x, agora eu esqueci, 3x mais 6. 3x mais 6. Ó, como eu sei que esse f é um y, eu vou colocar direto. Y vai ser igual a 3 vezes menos 1, porque o valor de x é menos 1, mais 6. Y vai ser igual, ó, fazendo a multiplicação, 3 vezes 1 é 3, mais vezes menos é menos 3 mais 6. Nos reza a boa e velha matemática que sinais diferentes, subtraímos, 6 menos 3 é 3, e preservamos o sinal do maior módulo, que nesse caso é o mais, que é o sinal do 6. Então, temos que y é igual a 3. Ora, então nós já temos o ponto P. Nós já temos o nosso ponto P, que é x igual a menos 1 e y igual a 3. É esse rapazinho aqui, ó, o ponto de interseção, tá? Vamos voltar lá para o gráfico? Quer dizer, esse gráfico aqui, ele não vai servir, porque a gente sabe que esse ponto não está nesse quadrante. Ele vai estar nesse, tá? A nossa função, ela vai ter essa cara aqui, mais ou menos, ó. Repara, ela vai ter essa cara aqui. Eu vou desenhar o gráfico aqui embaixo, tá? Pronto, ó. Desenhar um gráfico aqui. Não vou usar escala, porque ele não é difícil de se fazer, mas vamos fazer, mas a gente tem que projetar pelo menos no valor próximo, né? Nada de ficar uma coisa tão distante da realidade. Eu estou mencionando em relação à escala, tá? Veja, nós temos o ponto de interseção, que é menos 1 e 3. Suponhamos que o menos 1 esteja bem aqui. Deixa eu escolher aqui uma coisinha diferente. Escolher azul. Digamos que o menos 1 esteja bem aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é menos 1, tá? Como nós vimos, o ponto é menos 1 e 3. Então, vamos colocar o 3. Deixa eu colocar o menos 1 um pouco mais para cá, tá? Vou colocar ele aqui um pouco mais para cá. Então, suponhamos que o menos 1 seja aqui. Como o outro ponto é 3, eu vou colocar o 3, não vai colocar o 3 aqui, menor que o menos 1, né? Ele tem que ser um pouquinho maior, ele tem que ser pelo menos 3 vezes esse cara. Eu vou colocar o ponto 3 mais ou menos aqui, ó. Esse aqui vai ser meu 3. Então, eu vou fazer a ligação entre esses pontos. Vou fazer isso aqui, tá? Ó. Então, ó, fazendo a ligação de menos 1 com 3, vocês reparem que eu vou obter este pontozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse pontozinho aqui, pessoal, é o nosso ponto de encontro. Esse pontozinho aqui é esse pontozinho aqui que nós temos nessa função. Só que ele está aqui embaixo e não aqui em cima, tá? Então, veja, ó, temos esse ponto. Sim, professor, mas são duas funções que você vai escrever em um cara só. Poxa vida, eu esculhambei aqui a função e não tinha percebido. Pronto. Ó, pessoal, vocês se lembram que o valor de b de uma função é sempre cortado pela reta? E esse valor aqui sempre está no y? Isso quer dizer que essa função f, que é crescente, ela vai passar no 6. Como o 3 está aqui, vamos botar o 6 com o dobro? Se o 3 está aqui, o 6 deve ser mais ou menos aqui, não é? Deixa eu trocar aqui de caneta.
caneta azul, então o 6 vai estar mais ou menos aqui, né? Então, neste caso aqui, nós temos o valor de 6. Olha aí, ó. Então, essa reta F, ela vai cortar o Y justamente aqui, ó. Vai cortar aqui, ó, o valor de 6. Tá vendo, ó? Deixa eu pegar colocar aqui um pouco mais grosso. Vou dar um zoom para fazer esse ponto mais bonitinho. E aí eu vou colocar, rapaz, aqui. E aí eu vou colocar um pontinho aqui, tá? Que é o nosso ponto. Uma função passa aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Ó, passa pelo 6, que é a nossa F, tá? Eu vou pegar aqui a régua. Ó, onde a régua passa aí, ó. Eu sei que ela é crescente, já tá aí. Eu vou escolher a cor azul, indicando que é uma função crescente, só para diferenciar da outra, ó. Pronto, eu já tenho a minha função F. Essa daqui é a minha função F. Tá faltando eu achar a minha G. Mas minha G passa por onde? A minha G... Esse cara já voltou para cá de novo. A minha G, ela passa no -1. Então, eu vou chegar aqui, ó. Repare que o 6 está aqui, mas o -1, que é o valor de Y, vai estar embaixo, né, pessoal? Ó. Então, vocês escolham uma distância semelhante, uma distância igual. O -1 para Y vai estar aqui. Se ele vai estar aqui, isso nos indica que esse aqui é o nosso próximo ponto. Ó, esse é o outro ponto da nossa função decrescente. Aí eu pego aqui a minha régua, de novo, vou colocar ela aqui, ó, na minha régua. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Eu vou pegar aqui a minha régua, coloco ela aqui. Pronto, ó, entre esses dois pontos. Vou escolher a cor vermelha, já está ela, e traço. Pronto, está feito o meu gráfico. Olha só o meu gráfico aí, ó, bem bacana, bem bonitinho. Eu vou deixar as retas quase, basicamente, do mesmo tamanho, tá? Deixá-las aqui do mesmo tamanho para ficar mais bonitinho. Então, essa função aqui azul é a nossa F, e essa função aqui em vermelho é a nossa G. Tá vendo que bacana, ó? Você traça o ponto central, o ponto em que elas se encontram, você olha para o valor de B que cada uma tem, e traça entre o ponto central e o valor de B da F, e o ponto central e o valor de B da G. Pronto, você cria o gráfico. Tá aí, ó, o gráfico perfeitinho. Para quem tem alguma dúvida, se essa função realmente é dessa forma, nós podemos colocar aqui no GeoGebra, né? O GeoGebra já tem uns valores aqui, eu vou apagar, e eu vou botar aquelas funções lá, né, para vocês verem que elas vão se encontrar bem aqui, no -1 e no menos... Qual era a outra? No -1... Ah, perdão, que é no -1 e no 3, ela vai se encontrar aqui, ó, no -1 e no 3. Eu vou até já colocar esse ponto, eu vou até já deixar esse ponto, ela vai se encontrar aqui, ó. Nós estamos prevendo esse carinha aqui, eles vão se cruzar assim, ó. Aí aqui eu vou botar a minha função, y é igual a 3x. 3x mais o quê? Ora, deixa aí o quadro abrir, eu acho que eu fechei o quadro sem querer, né, naquela hora. Então aqui está a nossa P. 3x mais 6. Então aqui vai ser 3x mais 6. Tá aí, ó. Tá vendo onde já passou, ó? Eu vou mudar a corzinha dela, eu vou botar uma cor azul. Vou botar uma corzinha azul aqui para ficar mais bonitinho, tá? Ó, tá azul. E a nossa outra função, y é igual a menos 4x menos 1, né? Menos 1. Olha aqui onde ela tá, ó. Então, eu vou colocar uma corzinha vermelha aqui, porque ela tá para baixo, né, pessoal? Tá uma função para baixo, né, ó. Vou dar uma descida aqui, olha aí. Como o nosso ponto A, nesse caso aqui é o P, né? A gente poderia renomear, vou chamar aqui ele de P. Tá aqui o nosso ponto P, ó.
que é menos 1 e 3. Exatamente como está naquele gráfico que a gente criou, né? Deixa eu dar um aqui, ó. Vendo, ó? Exatamente como está aqui, ó. Pronto, e aí a gente já fez essa questão. Vamos passar agora para outra questão. Eu vou pegar aqui, vou abrir a apostila. Nós fizemos essa daqui. Vamos tentar fazer uma parecida com a quarta. É uma questão contextualizada, tá, pessoal? Eu vou tentar aqui explicar como é que essa questão 4 funciona. Ela não é uma questão difícil, é uma questão até relativamente fácil. Observa só, vou colar ela aqui. Vou dar uma crescida nela para a gente entender. Olha só o que está dizendo. Diz que o salário fixo mensal de um segurança é de 1.200. Um rapaz trabalha de segurança, ganha 1.200 fixo, e para aumentar a renda dele, ele faz trabalhos noturnos. Né? Ele faz plantões noturnos em uma boate, onde ele ganha R$100 por cada plantão. Então, ele ganha 1.200 mais o valor que ele ganha pela quantidade de plantões que ele dá. A letra A pergunta: se em um mês o segurança fizer 3 plantões, que salário ele receberá? Não é difícil, né? Uma continha simples, você faz. Ele vai ganhar os 1.200 mais a quantidade dos plantões que ele deu. A letra B: qual o salário final Y quando ele realiza X plantões? Aí ele já quer saber a formulazinha, ele quer saber que fórmula, que lei de formação a gente deve usar para achar o valor do salário dele com quaisquer quantidades de plantões que ele dê, tá? Onde Y representa o salário e X representa a quantidade de plantões. E a letra C, ele já faz uma pergunta diferente da A. Olha aqui na A, ele pergunta qual salário se ele fizer tantos plantões. Na letra C já é o contrário. Ele dá o salário e pede os plantões. De novo, na letra A, ele pede o salário, você não tem o salário e tem os plantões. Na letra C, você tem os plantões, perdão, na letra C, você tem o salário, mas não tem os plantões. O que eu vou fazer é uma questão parecida, não vai ser igual a essa, tá? Mas imagina que é o seguinte, ó, isso acontece muito no meio, acontece muito mesmo. Deixa eu apagar aqui, essa menina aqui, deixa eu dar uma apagadinha, eu vou apagar, deixa eu vir aqui no Meet. Então, como eu estava falando, né, a gente vai fazer uma função um pouquinho diferente, vamos trabalhar com uma questão um pouquinho diferente. A gente sabe, pessoal, se vocês não sabem, saibam agora, a maioria do pessoal que trabalha em lojas, por exemplo, lojas que vendem móveis de casa, móveis normais, residenciais, o salário deles é o seguinte, eles ganham um salário fixo, simplesmente eles irem lá trabalhar, eles recebem um valor, mais uma cota pela quantidade de material que eles vendem. Por exemplo, suponha que Pedro trabalha numa loja de móveis, e essa loja de imóveis, ela paga um salário Y, vou chamar aqui o salário de Y, ela paga um salário Y, fixo, mais uma quantidade mais um percentual pela quantidade de mercadorias que ele vende, né? Suponha, então, que as vendas dele sejam representadas por X. Digamos que o salário de Pedro, isso aqui é Pedro quem recebe. Digamos que o salário de Pedro seja Y igual a R$500 que ele recebe fixo, mais 10% da quantidade de imóveis que ele vender, né? Da quantidade de materiais que ele vende. O próprio nome já está falando, pessoal, 10%. 10%. Eliminando um zero aqui e um zero aqui, nós temos 1/10. E 1/10 nada mais é do que 0,1. Então, nós teríamos uma função que descreve o salário de Pedro igual a 500 mais 0,1 vezes X. Vezes X, professor? Sim, esse X aí, pessoal, ele indica, esse X aqui, ele está indicando, porque esse rapaz não quer pagar, agora eu resolvo. Esse X aqui, ele está indicando a quantidade de produtos que ele vende, tá? Ele ganha 10% por cada produto que ele vende, pelo valor de cada produto.
Suponha que nós desejamos saber qual é o salário, suponha que a gente queira saber, nós queiramos saber qual o salário de Pedro, qual o salário dele, no dia que ele vendeu, suponha, Pedro, um certo dia, Pedro vendeu, ele vendeu um valor em mercadorias de 100 mil reais. Ele vendeu tanto nesse dia, Pedro vendeu tanto nesse dia, que ele conseguiu apurar 100 mil reais. Ele conseguiu vender 100 mil reais durante o mês. Vendeu um guarda-roupa aqui, um conjunto de cozinha ali. No final do mês, ele deu para a loja 100 mil reais. Quanto vai ser o salário dele? Bem simples. Como o salário dele é Y, nós não sabemos ainda, esse Y vai ser igual aos 500 reais que ele recebe fixo, mesmo se Pedro em algum mês não vender absolutamente nada, o X de Pedro for zero, ele ainda vai ganhar 500 reais. Porque pensem bem, 0,1 vezes 0 é 0. Ó, 0,1 vezes 0, que seria a quantidade que Pedro poderia vender, né? Então, 0,1 vezes 0 é 0. Então, esse carinha todo aqui seria 0 e Pedro só ganharia 500 reais, certo? Pedro só ganharia isso aí. Como Pedro vendeu 100 mil, o valor que Pedro vai ganhar em salário será de 500 mais 0,1 vezes 100 mil. Tá vendo, ó? Continuando aqui a nossa continha, Y vai ser igual a 500, que é o valor, né? Mais o resultado dessa multiplicação. Ó, um macete aqui, ó. Suponha que você não tenha esse 0,1. Imagine que ao invés de 0,1 seja 1 vezes 100 mil, tá? Ora, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 1 vezes 100 mil, professor, é 100 mil. Só que não é 1, e sim 0,1. Vocês estão vendo essa vírgulazinha aqui? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma, né? Então, eu chego aqui, ó, e desconto uma casa. Então, Pedro, neste dia, ele ganhou, em cima das vendas, 10 mil reais. Sim, vai ser 500 mais 10 mil reais. Olha só. Então, o salário de Pedro, nesse mês, foi de 10 mil mais 500, 10.500 reais. Foi o salário dele. Bacana, né? Então, quer dizer, eu não sabia o salário de Pedro, mas sabia a quantidade de vendas. Jogo aqui na minha função, que é y igual a 500 mais 0,1x, e acho o valor do salário de Pedro. Agora, imagine uma situação trocada. Imagine que eu não saiba a quantidade o valor em reais dos produtos que Pedro vendeu, mas eu saiba o salário que ele ganhou neste dia. Digamos que em um belo dia, Pedro, num belo mês, Pedro ganhou em salário 22 mil reais. Ó. Se Pedro ganhou 22 mil reais, quanto será que ele deu para a loja em lucro, né? Quantos reais em materiais Pedro vendeu? Ora, como nós sabemos que a equação que descreve o salário de Pedro é essa daqui, a gente sabe isso aqui, né? Que o salário que descreve, a função que descreve o salário de Pedro é essa daqui, y é igual a 500 mais 0,1x, o salário não é descrito pela letra X, o salário é descrito pela letra Y, como a gente pode ver lá no comecinho da questão, quando a gente definiu. Ó, a gente está chamando Y de salário. Se o salário dele é 22 mil, esse 22 eu não substituo no X, tá, pessoal? Porque esse 22 mil é o salário. Esse 22 mil aqui, ele está sendo o nosso Y. Então, no lugar desse Y aqui, ó, a gente vai colocar 22 mil, que vai ser igual, deixa eu pegar aqui colocar aqui uma parte mais grossa. Já está grosso. Deixa eu aumentar o zoom, então. Aumentar aqui um pouco o zoom, para a gente escrever mais claro. Então, veja, esse Y aqui, ele vai ser
esse Y aqui, ele vai ser de 22.000, tá? Ó, 22.000 vai ser igual... 22.000 vai ser igual a 500 mais 0,1x. Você pode inverter as posições. 500 mais 0,1x é igual a 22.000. Ó, continuando, como a gente fez lá naquela outra questão, ó, deste lado de cá nós deixamos somente os números que carregam x e do outro lado os números que não têm. Como o lado esquerdo só tem esse rapaz, a gente só vai deixar ele, tá? E vai carregar o 500 para o outro lado da igualdade, mudando o sinal. Vai ficar 0,1x igual a 22.000, que já está lá do outro lado, menos 500. 0,1x, 22.000 menos 500, 21.500. X vai ser igual a 21.500. Esse 0,1 que está aqui acompanhando, que está multiplicando pelo x, ó, vem aqui para baixo do 21.500. Logo, o x vai ser igual. Vocês se lembram como a gente fez com a multiplicação? Lá na multiplicação, a gente fingiu que esse número não era 0,1, que era 1. A gente multiplicou 1 pelo número e depois descontou, não foi? Aqui é o contrário. Já que a multiplicação é o inverso da divisão, a divisão é o inverso da multiplicação, a gente vai fazer algo parecido aqui, algo bem semelhante. A gente vai fingir que esse número não é 0,1, ele é 1, só que no final, ao invés da gente tirar um zero, a gente acrescenta. Então, imagine que esse número aqui não seja 0,1, seja 1. 21.500 dividido por 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Só que esse número não é 0,1. Perdão, esse número não é 1. Esse número é 0,1. Então, eu chego aqui, ó, e acrescento mais um zero. Isso quer dizer que para poder Pedro ganhar em um mês R$22.000, ele vai precisar de vender para a loja R$215.000, tá? Então, pessoal, a gente fica até aqui com as nossas instruções, para a aula não ficar muito grande, e a gente se encontra em outra aula, tá bom? Quanto às funções, elas são bem simples de se fazer. Aliás, deixa eu só dar um toque aqui para vocês, semelhante à questão 2, né? Um toquezinho aqui para a questão 2. Para fazer gráficos é muito simples. Imagine que você tem essa função aqui, ó, menos 10x. O que é que você sabe sobre essa função? Primeiro, que ela é linear. Se essa função é linear, obrigatoriamente ela passa aqui no centro. Ela passa aqui no centro. Como ela é decrescente, ela vai ser assim, ó, tá? Tá faltando só outro ponto para a gente validar a nossa questão. Ora, mas suponha que você diga que x é 1. Se y é igual a menos 10x, e você está dizendo que x é 1, é só você substituir o x por 1, vai ficar, né, y é igual a menos 10 vezes 1, menos 10 vezes 1 é menos 10. Então, quando x for 1, suponha que você tenha o 1, bem aqui. O valor correspondente, não é aqui não, né, pessoal? Um positivo. Imagina que você tenha o 1 aqui, então o valor correspondente desse 1, ó, vai ser aqui. Claro que aqui a gente precisa de uma escala, né? Essa função que eu fiz aqui, ela não está em escala. Olha como é que ela seria. Vamos fazer esse cara melhorzinho. A gente sabe que a função passa pelo meio, né? Deixa eu só tirar aqui. A gente sabe que ela passa pelo meio. Como eu disse que x era 1, a nossa função é menos 10 vezes x. Eu sei que x é 1, e eu sei que 10 vezes 1 é menos 10. Então, eu tenho um ponto 1, que no meu caso ele vai ser aqui, tá bom? E o outro ponto é menos 10, que está aqui embaixo. Digamos que seja aqui. O nosso menos 10, ó. O nosso menos 10 é aqui. Ora, eu vou ligar esse com esse, tá?
Ó, vou ligar esse com esse, tenho esse pontinho aqui. Pronto. Eu pego aqui a minha régua, ó, passando pelo centro. Olha só como ela está passando pelo centro aí, ó. Vou escolher uma corzinha aqui, vou escolher um verde. E pronto. Deixa eu botar ela mais próxima aqui do centro. Pronto. A régua não está me obedecendo. Vou botar ela mais para cá. Aí. Bom, ela vai passar aqui no meio, tá? Ela não está me obedecendo a régua. Aí eu chego aqui, ó. Pronto. Aí a nossa função, tá? Nós temos aqui a nossa função bacaninha, ó. Passou pelo centro. Eu posso fazer aqui alguns ajustes. Então, uma apagadinha aqui, né? Uma apagadinha aqui. Aqui, repara como ficou a nossa função. Nossa função é essa, tá bom? Se eu tenho outro tipo de função, ela passa pelo centro, que é linear, né? Se eu tenho outro tipo de função, y é igual a 5. Essas são as mais fáceis. Por quê? Porque não tem ninguém com x. Ele já está dizendo que y é 5. Se o meu 5 for aqui, isso quer dizer que minha função simplesmente será assim. E acabou. Se meu y for menos 1, poxa, vai ser aqui, no menos 1. E assim por diante. Espero que eu tenha esclarecido bastante coisa. E a gente fica por aqui, tá? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima.